Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. John Textor surpreendeu o cenário futebolístico ao anunciar sua despedida com a declaração "Seja feliz no Palmeiras", incendiando ainda mais a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. A frase, tão simples quanto provocativa, virou combustível para discussões sobre rivalidade institucional, ambições esportivas e posturas entre dirigentes que ultrapassam os limites do campo. Esse momento recente expõe não apenas uma ruptura, mas um espelho das tensões que se acumulam desde a virada dramática do Brasileirão de 2023, com desconfianças, processos judiciais, provocações públicas e confrontos de bastidores. Desde 2023, Botafogo, sob a propriedade de John Textor, e Palmeiras, presidido por Leila Pereira, vem protagonizando uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro. A disputa pelo título nacional naquele ano acabou nas mãos do Alviverde, mas não sem controvérsias. Textor levantou suspeitas de manipulação de resultados, acusações analisadas por CPI, enquanto Pereira respondeu com linguagem dura, chamando Textor de vergonha do futebol brasileiro. Esse âmago conturbado permanece como base de tensão até hoje. A declaração "Seja feliz no Palmeiras" é, nesse contexto, multifacetada, pode ser interpretada como despecho, reconhecimento ou até ironia. Para muitos, soa como uma despedida de quem reconhece o adversário como inimigo, mas também como alguém que admite não ter poder para vencê-lo no momento. Essa frase reverbera entre torcedores como bordão e entre comentaristas como sintoma de um Botafogo que parece ter recuado nos embates fora dos gramados. A retórica importa tanto quanto os resultados. Palmeiras vive momento sólido no Brasileirão 2025. Está em terceiro lugar até agora, com 46 pontos em 21 jogos, acumulando 14 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Tem saldo de gols de mais 15, 32 marcados, 17 sofridos, colocando-o entre os candidatos consistentes ao título, ainda que atrás de Flamengo e Cruzeiro na tabela. Esse desempenho mostra que Abel Ferreira segue conduzindo uma equipe competitiva, equilibrada, com eficiência ofensiva moderada e, sobretudo, solidez defensiva. No campo ofensivo, um destaque é o jovem Vitor Roque. Contratado no começo da temporada, ele já soma 8 gols no Brasileirão, o que o coloca entre os artilheiros do campeonato. Sua adaptação tem sido acompanhada de perto e é percebida como promissora, ainda que haja críticas de que poderia ser mais decisivo em confrontos diretos. O ataque do Palmeiras conta também com outros nomes experientes, que equilibram movimentação, finalização e pressão alta. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mantém a reputação de gestor capaz de extrair rendimento de elencos reconfigurados, com saídas importantes e contratações pontuais. Ele tem sido peça central na estabilidade do time, não apenas tática, mas emocional. O Palmeiras, apesar da rivalidade, evita escaladas de desgaste público nos níveis em que Textor e Pereira costumam atuar, preferindo concentrar as disputas no gramado. Isso dá ao Verdão uma espécie de vantagem moral em muitos debates. Botafogo, por sua vez, parece estar em trajetória menos ascendente no momento. A distância para o topo é palpável, ocupa lugares logo abaixo dos primeiros, com desempenho irregular em alguns jogos decisivos. O clube enfrenta dilemas de identidade, entre a ambição de rivalizar com gigantes como o Palmeiras e a necessidade de gestão de crise interna, técnica ou institucional. Textor, com sua retórica agressiva, parece tentar reagir a partir de gestos simbólicos, como essa despedida retórica, em vez de mudanças efetivas dentro de campo. Em questão de bastidores, há sinais claros de trégua recente entre os dois clubes. John Textor e Leila Pereira retiraram processos judiciais que mantinham ativos entre si, o que abriu espaço para uma relação menos confrontativa institucional. Esse gesto aparentemente simples sinaliza amadurecimento, ou pelo menos pragmatismo, no jogo político do futebol. No entanto, rivalidade não morreu, ela apenas se reorganiza, migra de forma, mas permanece viva. A torcida do Palmeiras vê na frase de Textor uma confirmação. Ele admite algo que muitos já vinham dizendo, que o Palmeiras está acima, em um patamar de respeito.
Seja feliz no Palmeiras, tem sabor de concessão. Para os palmeirenses, ouvir isso é vitória. Para os botafoguenses, pode soar como capitulação ou humilhação, dependendo da interpretação. No futebol, a narrativa pesa tanto quanto o resultado. E esse tipo de frase oferece munição para ambos os lados nas redes sociais, nas arquibancadas, nas mesas de bar. Abel Ferreira, como técnico, dificilmente permitirá que esse tipo de provocação externa interfira no foco da equipe. Sua história recente no clube mostra comprometimento com metas ambiciosas, título nacional, boas campanhas na Libertadores, consistência defensiva e exploração das qualidades do elenco, inclusive em momentos de pressão emocional. Sua atuação silenciosa no epicentro desta rivalidade pode pesar contra os adversários mais barulhentos. O Palmeiras também desempenha papel diplomático nos momentos em que poderia exacerbar o conflito. Em jogos com Botafogo, viu-se aproximação institucional, campanhas conjuntas, posicionamentos em municipalidades ou na mídia que denunciam racismo, por exemplo. Essas iniciativas contribuem para transformar parte da rivalidade em competição respeitosa, ou ao menos mais sustentável. Para Botafogo, fica o desafio de responder dentro de campo. Palpite retórico ou afirmação pública não resolvem jogos. Testor parece apostar em dirigentes barulhentos, o adversário aposta em jogadores entregando consistência. Em esportes de alto nível, o barulho pode motivar, mas são os números que decidem. E hoje os números são favoráveis ao Palmeiras. Há quem diga que essa despedida voluntária retórica de Testor pode representar uma nova fase, de menos agressividade verbal, de recuo estratégico ou de avaliação de que confrontos extracampo já não rendem como outrora. Ou pode ser também jogo psicológico, sacada para soltar tensão, mobilizar torcida ou desviar a atenção de problemas internos. Seja como for, traz riscos e oportunidades. Há ainda um efeito sobre os jogadores. Quando dirigentes falam, jogadores escutam, e às vezes reagem. Em Botafogo, existe o risco de que o ambiente instável gere queda de desempenho em jogos decisivos. Em Palmeiras, costuma haver maior blindagem, com Abel Ferreira impondo rotina rígida, foco e cobrança interna. Isso ajuda a explicar por que Palmeiras mantém regularidade mesmo sob pressão. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo hoje se desenha entre o que se mostra no gramado e o que se fala fora dele. A frase de Testor inflama os torcedores, alimenta a mídia, reacende lembranças de embates passados, mas não altera sozinho os destinos. O Campeonato Brasileiro de 2025 reserva espaço para mais conflitos, mas também para superações. Por fim, seja feliz no Palmeiras marca mais do que uma despedida, é um registro de declaração de quem reconhece o adversário como digno de admiração, mas também como obstáculo. É tentativa de encerrar ofensas, mas reviver rivalidade com outra tonalidade. O futebol segue sendo palco de confrontos de vaidade tanto quanto de talento, e, no momento, Palmeiras parece comandar esse espetáculo silencioso. Enquanto os ecos da frase "seja feliz no Palmeiras" ainda reverberam nos bastidores do futebol brasileiro, os efeitos colaterais dessa declaração ganham contornos mais profundos do que se imaginava. O que parecia uma simples mensagem de despedida de John Testor transformou-se em um manifesto involuntário, reinterpretado por torcedores, jornalistas e analistas como um símbolo de rendição, um pedido de trégua ou, para os mais desconfiados, uma ironia camuflada. No universo volátil do futebol, uma frase pode reacender labaredas ou selar alianças, e essa em especial fez as duas coisas ao mesmo tempo. Nos corredores da academia de futebol, onde o Palmeiras treina sob a liderança de Abel Ferreira, o impacto foi minimizado de forma estratégica. Nenhum jogador comentou publicamente, nenhum dirigente respondeu diretamente, e o técnico português mais uma vez se mostrou avesso a qualquer provocação que não passe pela bola. Abel, conhecido por blindar seu elenco, trata essas declarações como ruídos externos, termo que virou clichê, mas que sintetiza sua filosofia. A disciplina tática de Abel também se reflete nessa abordagem emocional. O foco é sempre no próximo jogo, não na última manchete. O clima na torcida alviverde, porém, é de euforia silenciosa. Os palmeirenses têm orgulho de ver seu clube como referência, inclusive para os rivais. A frase de Testor, independentemente do tom pretendido, soou para os torcedores como um reconhecimento involuntário da grandeza do Verdão.
Nas redes sociais, a frase virou meme, estampa de camisa, legenda em postagens e grito de provocação, "Seja feliz no Palmeiras" virou sinônimo de vitória moral. A torcida encontrou na ironia do adversário uma nova bandeira de superioridade. Já no Botafogo, a situação é mais delicada. A SAF, liderada por Testor, ainda enfrenta desafios estruturais. Apesar dos investimentos iniciais e da tentativa de modernizar o clube, os resultados em campo não acompanharam a ousadia do discurso. O time oscila no Brasileirão 2025, colecionando empates indigestos e derrotas que comprometem a briga por vagas diretas na Libertadores. A torcida, apaixonada e exigente, começa a questionar os rumos da gestão, principalmente quando os rivais como o Palmeiras seguem colecionando boas campanhas e estabilidade interna. A frase de Testor surge, então, como um divisor de águas na relação com os botafoguenses. Alguns interpretam como uma declaração de paz necessária, outros como uma desistência. O que era para ser um encerramento simbólico de rivalidade pode ter sido entendido por parte da torcida como um sinal de fraqueza ou desmobilização. E em um cenário onde a paixão dita a leitura dos fatos, esse tipo de interpretação ganha força rapidamente. A comunicação no futebol é tão estratégica quanto um esquema tático, e Testor pode ter sido mal interpretado ou até mesmo mal assessorado nesse episódio. No cenário esportivo, o Palmeiras segue consolidando sua identidade vitoriosa. O elenco é equilibrado, com mistura de juventude e experiência. Jogadores como Rafael Veiga, Murilo e Piquerez seguem como pilares do time, enquanto as apostas em jovens talentos e contratações de nomes pontuais como Vitor Roque demonstram visão de futuro. O clube mantém uma das melhores defesas do campeonato e mostra resiliência nos confrontos diretos, inclusive contra rivais históricos. A consistência virou assinatura da era Abel Ferreira. A diretoria palmeirense, por sua vez, prefere o silêncio estratégico. Leila Pereira, embora conhecida por falas contundentes em momentos específicos, tem evitado confrontos públicos nos últimos meses. A decisão de encerrar processos com Testor e de não responder provocações publicamente tem como pano de fundo uma visão de projeto a longo prazo. A ideia é de que o Palmeiras já venceu, no campo, nos bastidores e agora também na narrativa. O silêncio virou resposta. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo ganhou um novo capítulo, mas não na forma clássica de enfrentamento em campo. Agora, ela se traveste de trocas de indiretas, decisões administrativas e reações emocionais. A frase "Seja feliz no Palmeiras" virou uma cápsula simbólica, daquelas que guardam dentro de si mais do que aparentam: rivalidade, admiração, provocação, derrota, vitória, ressentimento e, acima de tudo, disputa de protagonismo no futebol nacional. Com a reta final do Brasileirão se aproximando, os dois clubes têm caminhos distintos. O Palmeiras briga diretamente pelo título, em um campeonato apertado com Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Já o Botafogo luta para se manter na zona de classificação para a pré-Libertadores, com elenco pressionado e treinador interino após a saída de Arthur Jorge. A diferença entre os dois projetos fica visível no campo, mas a disputa simbólica continua viva fora dele, e a frase de Testor só alimenta esse combustível. A imprensa esportiva, por sua vez, se divide entre os que veem na fala um gesto de paz e os que enxergam pura ironia. Alguns comentaristas sugerem que Testor tentou desviar a atenção dos resultados ruins do Botafogo, outros dizem que foi um pedido de desculpas disfarçado. Mas, no fim, todos reconhecem que a rivalidade entre os clubes nunca mais será a mesma desde a virada histórica de 2023, aquele trauma coletivo ainda é sentido por alvinegros e celebrado por palmeirenses. O futebol não esquece. No ambiente digital, o impacto da frase foi ainda maior. Torcedores criaram músicas, vídeos e composições irônicas com a fala de Testor. Em um vídeo viralizado, um palmeirense canta parodiando um clássico popular: "Seja feliz no Palmeiras, porque aqui é alegria todo dia". A frase deixou de ser uma frase, virou um movimento, um símbolo de superioridade, um lembrete constante para os botafoguenses de que a ferida de 2023 ainda está aberta. E a cada provocação, mais sal é jogado. O marketing do Palmeiras, embora discreto, soube capitalizar a situação.
Lojas de produtos oficiais já oferecem camisas com a estampa "Seja Feliz no Palmeiras", e a frase passou a ser usada como slogan informal em algumas campanhas de engajamento digital. Sem precisar citar o rival, o clube conseguiu fazer da provocação alheia um novo pilar da identidade palmeirense em 2025. É como se a frase tivesse sido escrita pelo próprio departamento de comunicação do Verdão, mas não, veio justamente do adversário. O torcedor, que vive cada frase como um grito de gol, entendeu o recado. No próximo encontro entre Palmeiras e Botafogo, a expectativa é que o Allianz Parque seja palco de mais uma resposta, não de palavras, mas de atuações. A torcida promete recepção com bandeiras alusivas à frase e já organiza mosaicos temáticos. O jogo será mais que 3 pontos, será um confronto de narrativas, de egos e de emoções acumuladas. O futebol brasileiro é assim, cada detalhe vira guerra. Essa frase, enfim, pode entrar para a história como uma das mais emblemáticas da rivalidade moderna entre os clubes. E, como tudo no futebol, será lembrada de acordo com quem vencer o próximo duelo. Se o Palmeiras seguir no topo, será vista como um elogio não intencional. Se o Botafogo reagir e der a volta por cima, poderá ser vista como a última palavra antes de um novo ciclo. Por enquanto, porém, ela pertence ao Verdão, e a torcida faz questão de lembrar disso todos os dias. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No fim das contas, a declaração "Seja Feliz no Palmeiras" tornou-se muito mais do que uma despedida entre dois dirigentes que já protagonizaram embates inflamados. Virou uma peça histórica de uma rivalidade em constante mutação, agora alimentada por camadas de ironia, ressentimento, respeito velado e uma boa dose de teatralidade. John Textor, com seu estilo provocador, talvez não tenha calculado a força simbólica de suas palavras, ou talvez tenha previsto exatamente o que causaria. De um jeito ou de outro, ele reacendeu chamas que pareciam adormecidas, e o Brasil inteiro voltou a falar de Palmeiras e Botafogo por causa de uma frase. O futebol brasileiro sempre foi marcado por esses episódios que extrapolam os 90 minutos. A magia, o caos e a intensidade do esporte não se limitam ao gramado. Palavras ganham peso de gols. Gestos viram bandeiras. Declarações, como a de Textor, transformam-se em capítulos de um livro que nunca termina. E dentro desse livro, o capítulo atual tem tons de verde. O Palmeiras, dono de uma estrutura consolidada, de um elenco competitivo e de um treinador que personifica estabilidade, mostra-se preparado para seguir vencendo dentro e fora das 4 linhas. O Alviverde caminha para ser novamente protagonista no Brasileirão. Com um elenco coeso, consistência tática e inteligência emocional, o clube colhe os frutos de anos de trabalho bem executado. Enquanto adversários se perdem em discursos e gestos de efeito, o Palmeiras finca seu lugar entre os gigantes com um modelo que mistura ambição com sobriedade. E isso, em um campeonato cada vez mais imprevisível, é uma vantagem rara. John Textor, por sua vez, deixa mais uma marca no futebol brasileiro, amada por uns, desprezada por outros. Seu legado é controverso, marcado por ideias modernas, mas também por falas explosivas e momentos de desequilíbrio institucional. A frase "Seja Feliz no Palmeiras" talvez resuma seu estilo, uma mistura de estratégia, provocação e espontaneidade. Mas também expõe um ponto fraco, uma admissão de que o rival construiu algo mais sólido, mais eficaz, mais temido. A torcida palmeirense, que há anos se acostumou com títulos, agora também saboreia a glória simbólica de ver um rival rendido pelas palavras. É uma vitória moral, daquelas que não rendem troféus, mas que ficam gravadas na memória coletiva. E como todo torcedor sabe, às vezes é justamente esse tipo de triunfo que tem o gosto mais doce. No futebol, humilhar sem gritar, vencer sem atacar, conquistar sem revidar, é a forma mais silenciosa e poderosa de se impor. Para os botafoguenses, sobra a necessidade de transformar frustração em motivação. O clube precisa olhar para dentro, reorganizar estratégias e, principalmente, reencontrar identidade. Não se trata apenas de vencer um jogo ou superar o Palmeiras em campo. Trata-se de retomar o orgulho, reverter a narrativa e mostrar que ainda há fôlego,
competitividade e grandeza no projeto. O Botafogo tem história, tem torcida, tem camisa. E, como o futebol já provou inúmeras vezes, nada é definitivo, muito menos uma frase. Enquanto isso, a temporada segue, e o calendário não perdoa. Com a reta final do Brasileirão se aproximando, cada ponto conta, cada jogo pode ser decisivo, e cada gesto, inclusive verbal, pesa na balança emocional. O Palmeiras joga para ser campeão, o Botafogo luta para provar que ainda é gigante. E nessa caminhada, a rivalidade entre eles seguirá viva, pulsante, alimentada por histórias como essa. Quando os dois clubes se reencontrarem novamente, não será apenas mais um jogo. Será um duelo carregado de simbolismo, um reencontro entre quem fala alto e quem responde com silêncio. A frase de Testor estará nas arquibancadas, nas faixas, nas camisas, nos gritos da torcida. E mais uma vez, os 90 minutos decidirão quem vai rir por último. Ao que tudo indica, seja feliz no Palmeiras ainda ecoará por muito tempo. Seja como provocação, seja como homenagem velada, seja como capítulo de uma rivalidade sem trégua. O que é certo é que o futebol brasileiro ganhou mais uma frase histórica, pronta para ser relembrada sempre que Palmeiras e Botafogo dividirem o mesmo campo. Uma frase que virou camisa, grito e provocação. Uma frase que, involuntariamente, selou o protagonismo de um e o constrangimento do outro. E assim, com uma única linha, John Testor alimentou a fogueira que ele próprio ajudou a acender, e que o Palmeiras, com sua estabilidade e eficiência, transformou em brasão. Porque no futebol, quando até o rival te deseja felicidade no seu clube, é sinal de que algo muito certo está sendo feito. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.